Shalom, queridos. Hoje é 2 Coríntios, capítulo 12, com o tema Minha graça te basta. Neste capítulo, veremos que Paulo falará sobre visões e revelações que recebeu de Deus. Por causa delas, o Senhor Deus lhe pôs um espinho na carne, impedindo-o de ensoberbecer-se, e ele, então, percebe que desse processo, a sua fraqueza na carne resulta em uma força espiritual, se sentindo mais e mais seguro e estável diante de Deus. Ele fala sobre a sua disposição em servir aos coríntios e como isso não se tornara um peso para eles. Pelo contrário, a presença dele tem sido bênção para todos. Paulo encerra expondo o seu receio. Ele teme que os irmãos de Corinto permitam que as obras da carne os dominem e que as brigas e invejas e discussões minem a comunhão da igreja. 2 Coríntios 12 tem um contexto histórico. Prosseguindo, esse contexto histórico é o seguinte: Paulo manifesta a sua real intenção em entregá-los a Jesus como uma noiva, virgem e pura. Entregar a quem? O pessoal de Corinto, esse povo que Paulo estava cuidando. Ele quer entregar esse povo a Jesus como uma noiva virgem e pura. É o que todos nós que estamos na frente do povo de Deus queremos. Que o povo seja purificado, seja santificado, seja realmente uma noiva que mereça um noivo amado, que é santo e puro. Paulo está ensinando que até o próprio Satanás pode transformar-se em anjo de luz, para levá-los ao engano e ao pecado. Ele fala de seu ministério, mostrando as marcas do seu apostolado, as muitas dificuldades e os desafios enfrentados que validam o evangelho pregado por ele em todos os lugares por onde passou. 2 Coríntios 12, versículo 1, Paulo se gaba como um tolo. Neste versículo, Paulo continua a se gabar como um tolo, mostrando o quão grandioso ele era em comparação com os falsos profetas. A conversão de Paulo ocorreu em resposta a uma visão. Atos 26, versículo 19. Como apóstolo, Paulo recebeu revelações diretas de Cristo. Gálatas 1, 12. As visões aqui mencionadas não são relatadas em nenhum outro lugar. 2 Coríntios 12, versículo 2. Eufemismo de Paulo. Um homem em Cristo é um eufemismo de Paulo. Essa frase, um homem em Cristo, é um eufemismo de Paulo para si mesmo. Fica claro, a partir do versículo 7, que o homem em questão é o próprio Paulo. O terceiro céus é o lugar da habitação de Deus. O primeiro céu é atmosférico e o segundo é planetário. E o segundo é planetário. E o terceiro céus é o lugar da habitação de Deus. A época, há 14 anos, deve ter sido por volta de 42 depois de Cristo, supondo que a carta de 2 Coríntios foi escrita em anos 56 depois de Cristo. Portanto, esta visão aconteceu antes das viagens missionárias de Paulo
e evidentemente ele não tinha feito menção delas agora. Paulo não tinha certeza de seu corpo, no corpo ou fora do corpo, fora elevado aos céus, ou não durante a visão. Quando ele diz fora, quer dizer, elevado aos céus. E quando ele diz não, ele não sabe se estava no corpo ou fora do corpo. Se não estava, então estava durante a visão. 2 Coríntios 12, de 3 a 4, o arrebatamento. Além do verso 2, Paulo só fez uso deste verbo para se referir ao levantamento do corpo dos cristãos que estiverem vivos ao encontro do Senhor nos ares, quando ele voltar, por vezes chamado, quando ele voltar. Esse acontecimento, por vezes chamado de arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,17, chama de arrebatamento. A palavra paraíso expressa a mesma ideia do terceiro céu. Ela aparece em outras duas passagens do Novo Testamento, em que também significa céu. Lucas 23, 43. 2 Coríntios 12, versículo 6. Vejam e ouçam de mim. Se Paulo quisesse, ele poderia ter contado mais. Contudo, ele se recusou a fazer isso a fim de que os coríntios pudessem julgá-lo com base no que viram ou ouviram dele. 2 Coríntios 12, versículo 7, o espinho na carne. Paulo não disse o que era esse espinho na carne, mas é provável que os coríntios o soubessem. A incerteza do que era o espinho, de fato, permitiu que os cristãos, ao longo das eras, aplicassem esse conceito às suas próprias circunstâncias. As hipóteses sobre o espinho incluem enfermidades físicas, enfermidades psicológicas e espirituais, e oposição ao seu ministério. Podia ser também oposição ao ministério, no meio de tantos inimigos que ele tinha, dentro e fora da igreja. 2 Coríntios 12, 8. Paulo pediu que Deus retirasse dele. Paulo orou fervorosamente e repetidamente até receber a resposta do Senhor, tal como sim ou não. Sim, não. Também é uma resposta de oração. Sim ou não é resposta de oração. Ele recebeu um não. Foi uma resposta de Deus. 2 Coríntios 12, versículo 9. Minha graça te basta. A suficiência da graça de Deus é mais fácil de compreender intelectualmente do que viver, principalmente para aqueles que naturalmente estão inclinados a confiar em si mesmos. Deus garantiu que Paulo nunca saísse da graça. O poder glorioso de Deus é mais evidente quando mostrado em vasos fracos. Podemos ver 2 Coríntios 4, 7 e 2 Coríntios de 1 a 2, para confirmar o que estamos falando. 2 Coríntios 12, versículo 10, prazer no sofrimento. Todos os sofrimentos de Paulo, recapitulados aqui em 5 expressões curtas, se tornaram ocasiões para ele estar satisfeito e contente. Filipenses 4, 13. 2 Coríntios 12, versículo 11. Eu nada sou. Sobre tolo, palavra tolo, vem em 2 Coríntios 11, 16. Sobre super apóstolos, vê em 2 Coríntios 11, 5. Os 2 Coríntios 12, 12, sinais maravilhosos. Os apóstolos comissionados por Jesus como seus porta-voz oficiais receberam dele poder para fazer as mesmas maravilhas e efeitos poderosos que ele fez,
Isso autenticava sua autoridade e posição. Marcos 6, 7. Hebreus 2, 4 diz que sinais e maravilhas eram um privilégio especial das testemunhas oculares de Jesus. Aparentemente, os super apóstolos não possuíam essas credenciais. 2 Coríntios 12, versículo 13, ironia de Paulo. Paulo não foi um fardo para os cristãos de Corinto porque não exigiu salário por seu ministério. 2 Coríntios 11, de 7 a 8. Perdoai-me este erro. É um comentário satírico. 2 Coríntios 12, 14. Os pais devem guardar para os filhos. Eis aqui, deve guardar para os filhos. A primeira visita de Paulo aos Coríntios foi a longa visita de plantação da igreja por volta de anos 50 a 51 depois de Cristo. Atos 18, 11. Sua segunda visita foi a breve experiência dolorosa de 2 Coríntios 2, 1. Nesta carta, Paulo já havia prometido uma terceira visita, promessa que se cumpriu, como mostra Romanos 15, 26. Paulo não sobrecarregou os coríntios pedindo dinheiro para seu uso pessoal. Claro que ele esperou que a comunidade cristã local de Corinto providenciasse a oferta para os santos de Jerusalém. 2 Coríntios 8, 9. O apóstolo queria o coração e a afeição deles, não o dinheiro deles. 2 Coríntios 12, 15. Mais amo, menos amado sou. O amor paternal que Paulo sentia pelos coríntios resultou em um grande sacrifício de tempo e dinheiro. 2 Coríntios 6, de 12 a 13. Ele desejava muito que esse amor fosse correspondido, mesmo não tendo expectativas de que os coríntios o amassem tanto quanto ele os amava. 2 Coríntios 12, 16. Os tomei com astúcia. Com a expressão vos tomei com astúcia, ou Paulo está usando de ironia, ou está repetindo as calúnias alegadas pelos falsos profetas. O argumento deles deve ter sido parecido com o seguinte: certo, Paulo nunca tomou dinheiro de vocês, pessoalmente para seu uso particular, mas agora ele veio com esse esquema elaborado para Jerusalém. Paulo está enganando vocês e planeja usar o dinheiro para si próprio. Então, enquanto Paulo queria dar as ofertas para Jerusalém, os falsos apóstolos diziam que Paulo estava querendo aquele dinheiro para ele. 2 Coríntios 12, 18. Tito se aproveitou de vós. Junto com esta carta, Paulo estava enviando Tito e um irmão cujo nome não é citado, a fim de supervisionar a coleta para Jerusalém. Sempre houve supervisão. O povo de Deus depende de ser acompanhado. Desde o princípio, Moisés quase ia ser apedrejado. Mas mesmo assim, Deus não tirou Moisés. Teve que ir guiando o povo de Deus até a terra prometida, a qual ele não entrou por conta desse povo. Mas, com certeza, Moisés não perdeu a sua bênção. Nós vemos que Moisés é apresentado na transfiguração, quando Jesus está lá no monte, ele foi apresentado ali. Então, ele não perdeu, só perdeu a terra prometida. Mas um líder fiel como Moisés, ele nunca perde nada, porque a terra prometida é aqui, mas, ou seja, para nós hoje, as bênçãos recebidas aqui,
Mas a principal bênção que eu e qualquer um que é fiel, mesmo que seja apedrejado, não vai perder a bênção de estar com ele para sempre. Isso que é o principal. 2 Coríntios 12, 19. Íntegro perante Deus. A integridade de Paulo perante Deus era mais importante do que a sua reputação diante de qualquer grupo humano. O líder tem que ser desse nível. Você está fazendo algo que Deus está mandando, está biblicamente respaldado, não se incomode. Continue fazendo. Porque Deus, aquele que mandou, ele garante. A vitória é dele. E nós temos que estar crendo, porque tudo é possível ao que crê. Creia no que Deus mandou você fazer. Porque o que ele mandou fazer vai glorificar e exaltar o nome dele. Então eu creio que ler a Bíblia semanalmente, estudando, fazendo a meditação, porque o questionário, na verdade, é uma meditação. Então, desde quando o questionário é como uma meditação, só mudou de nome, mas na verdade é uma meditação, porque só responde questionário que medita. Estudar com seriedade. Então, essa meditação veio da Bíblia. Salmo 1, versículo 3, Josué capítulo 1, versículo 8, e outros versículos mais que você pode percorrer a Bíblia e vai encontrar, respaldando o que está acontecendo conosco nesse ministério. Nós estamos simplesmente meditando na palavra, como diz Salmo 1, versículo 3, e com as palavras deste livro na nossa boca, como fala Josué, capítulo 1, versículo 8. Quando você tem algo que Deus lhe entregou, aconteça o que acontecer, você pode ver todos contra você, mas você vai firme, porque quem te chamou e quem te enviou para fazer essa obra, garante. Ele é o maior. Então, teve profetas no passado que nem teve o direito de ver o resultado daquilo que Deus mandou ele fazer. Pregou, falou e depois ele nem viu o resultado, porque Deus demoraram tanto para obedecer que quando foram obedecer, os profetas, muitos já estavam na glória com o Pai. Mas o Senhor diz para os profetas que é para falar, mesmo avisando que o povo não vai querer, mas é para falar. Porque o profeta é um representante de Deus. E o povo é o povo de Deus. Ele sabe como fazer com o povo que desobedece, ele já deixou escrito o que é que faz. Então, ele pune, porque é pai, e ele dá força ao profeta para prosseguir, mesmo sabendo que o povo não quer. Mas ele dá força e o profeta vai até o dia que é chamado para estar com ele, lá na glória. Então, o profeta de verdade não recua. Ele sabe de quem está sendo enviado e o que está fazendo. Então, vamos prosseguir, discipuladores, Mai FJ, vamos prosseguir com a palavra. Não tem necessidade de a gente faltar discipulado. Esse discipulado é nobreza pura, porque você mesmo estando impedido de fazer o discipulado presencial, seus discípulos obedientes vão fazer em casa e vão enviar a meditação, que eu agora estou chamando questionário de meditação, porque não pode falar questionário que tem os traumas lá da faculdade, das avaliações que fizeram e ficam tudo agoniado. Então, o questionário, na verdade, é uma meditação. Só faz um questionário que está meditando. E Jesus mandou meditar na palavra. Então, pronto, está tudo certo. A gente vai continuar recebendo. Para aqueles que não podem fazer presencial, não tem problema. Basta os discípulos em casa fazerem, mandar o questionário respondido e escrever no comentário do YouTube o nome do seu discipulador. Pronto, está resolvido o nosso problema. E com certeza as bênçãos vão correr atrás de todos que estão se esforçando para fazer conforme Deus está nos orientando. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos Mai FJ, seja com todos os líderes de célula, colíder de célula, componentes de células do Mai FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.